Bom dia, turma, tudo bom? Turma, atividade de hoje, atividade de matemática, dia 21 de maio, sexta-feira, tá? Nós vamos aqui relembrar um pouquinho as operações de multiplicação. Hoje aprenderemos que existem muitas formas de resolver problemas, sendo que uma delas é usando a multiplicação, tá? Depois, a multiplicação é uma forma resumida de escrever uma adição em parcelas iguais. Como assim? Eu tenho lá 15 vezes 3. O que significa o 15 vezes 3? Significa que o 15 vai ser repetido 3 vezes. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso colocar 15 mais 15 mais 15 e somar. Ou eu posso colocar 15 vezes 3 e multiplicar. O resultado de ambas vai dar 45, tá? Então, a multiplicação, ela foi inventada, vamos dizer assim, desta forma, para facilitar a nossa vida quando a gente precisar resolver uma situação, problema em que eu tenho que multiplicar várias vezes um número em uma mesma quantidade. Por exemplo, 15 vezes 3 fica fácil eu colocar 15 mais 15 mais 15. Agora, se fosse 15 vezes 9, se fosse 15 vezes 30, eu teria que colocar 30 vezes o número 15? Ficaria bem mais difícil, né? Então, olha só, o próximo conceito aqui. A multiplicação torna mais rápido os cálculos de adição de parcelas iguais. Ó, 15 vezes 4 é a mesma coisa que 4 mais 4 mais 4, que dá 12. 2 vezes 5 é a mesma coisa que 5 mais 5, que dá 10. Quando são números pequenos, é fácil fazer pela forma da adição. Mas como eu falei, quando o número vai aumentando, como 30, 40, 50, vezes algum outro número grande também, fica difícil colocar todas essas vezes, eu vou me perder na conta. Por isso a gente faz a conta de multiplicação, tá? Então aqui, termos da multiplicação. Nós temos o multiplicando, o multiplicador e o produto. São esses nomes que eu dou aqui para cada um dos números, certo? Multiplicando, o número que será multiplicado por outro. No produto, 8 vezes 2, que é igual a 16. 8 é o multiplicando, tá? Multiplicador, o número pelo qual se multiplica no produto. 8 vezes 2 igual a 16. 2 é o multiplicador. Da onde eu tirei essas informações? Daqui, ó. Aqui está falando que o 8 é o multiplicando e que o 2 é o multiplicador. E o resultado, ó, fatores são os números que estão se multiplicando. O produto é o resultado da multiplicação. Ou seja, o produto é o resultado que deu aqui. Vou representar a multiplicação desenhando. Aqui, essa moça está explicando como que eu represento. Olha lá, 15 vezes 4. Eu tenho, vamos supor, 15 bolinhas vezes 4. Dentro de cada bolinha tem 4 palitinhos, tá? Foi uma forma de representar. E o meu resultado deu 60. Agora aqui, eu usei a adição, acho mais fácil do que desenhar. Essa aqui já achou mais fácil colocar 11 vezes o número 4 e somar tudo para encontrar o resultado, tá? Ambas estão corretas pela forma de fazer, apesar de ser valor diferente, mas o pensamento, o resultado está igual, certo? Agora aqui nós temos um videozinho também, para recordar a operação de multiplicação. Vou deixar para vocês também aqui embaixo no Classroom, é só clicar em cima que vai cair no vídeo, tá? Vem falando aqui os conceitos de multiplicação e dando uma explicação novamente em cima do que eu acabei de falar. Agora, nós vamos fazer as atividades do livro, das páginas 44 até a 47. Eu vou lembrar com vocês o que a gente já tinha combinado, que eu já tinha falado em outros vídeos. Eu vou explicar, você dá um pause no vídeo e responde. Não assiste todo o vídeo para depois tentar responder, porque senão vai acontecer que vocês vão ficar em dúvida, vai ter que retornar, já não lembra mais onde tá? Certo? Combinado? Então,
vão dando um pause aí conforme eu for explicando. Olha lá. Então, Rosana, peguem aí o livro de matemática, tá? Página 44. Rosana vai reformar a casa e precisa comprar uma porta-balcão. Ela está se decidindo nas cores dos vidros da porta. Ela quer os vidros da parte de fora cinza, roxo, verde ou azul. E que os vidros da parte de dentro sejam vermelho, laranja ou amarelo. Aqui. Quais são as possibilidades de montar a porta utilizando as cores de vidro que Rosana escolheu? Quais são as possibilidades? Ou seja, ela pode escolher, por exemplo, aqui. Só para vocês entenderem o raciocínio da onde a gente vai chegar. Ó, ela quer os vidros da parte de fora cinza, roxo, verde ou azul. Então, eu posso pegar o cinza com o vermelho, o cinza com laranja ou o cinza com amarelo. Aqui, só aqui eu tenho 3 possibilidades, tá? Mas eu tenho que fazer isso com as demais cores que ela gostaria também. Ó, quantas opções existem para montar a porta? Então, quantas opções tem para conseguir fazer a porta que ela deseja? Que multiplicação você efetuaria para calcular o número de opções para montar a porta? Que multiplicação você faria? Aqui vocês não precisam responder, mas tem que raciocinar junto comigo, tá? Nós já vimos aqui que tem várias possibilidades de cores para colocar na porta, tanto para o lado de dentro quanto para o lado de fora, tá? Agora, que multiplicação você efetuaria? Como que conta? Como que você faria isso? Para calcular a opção, o número de opções para montar a porta. Nós vamos ver aqui, ó, quantas cores ela quer do lado de fora. Pode ser cinza, roxo, verde ou azul. 4 opções de cores para o lado de fora. Quantas opções de cores pelo lado de dentro? Pode ser vermelho, laranja ou amarelo. Então, são 3. Então, que conta eu vou fazer? 4 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar quanto? 12, certo? Então, quantas opções ela vai ter aqui para fazer essa porta? Pensem aí. Agora aqui, ideias da multiplicação. Elisângela está guardando dinheiro para fazer uma viagem. Observe abaixo a quantia que ela guarda a cada mês. Então, ela guarda aqui, ó, uma nota de 100, uma de 20 e R$1. Isso dá quanto? Letra A. Quantos reais Elisângela guarda por mês? Vocês vão somar e colocar ali. B. Escreva uma adição e uma multiplicação que representam a quantia que Elisângela guardou em 3 meses. Então, eu quero que vocês façam da forma da adição, então, ou seja, o valor que ela guardou por mês. Vocês vão colocar aqui embaixo o valor que ela guardou no mês, que é o mesmo que deu aqui. Mas, no segundo mês, ela guardou a mesma quantidade. Então, mais essa quantidade. No terceiro mês, novamente a mesma quantidade. O resultado vai ser quanto? Somar aí os 3 meses que ela guardou e colocar aqui. O mesmo raciocínio vocês vão fazer com a multiplicação. O mesmo valor, na verdade. O mesmo valor com a multiplicação. O valor que ela guardou vezes 3, porque são 3 meses, certo? Colocar o resultado também. 2. Dá um pause no vídeo, faça e depois retoma o número 2, certo? Então, olha lá, observe o painel de azulejos quadrados e complete. 6 vezes quanto? Tá, olha aqui, eu tenho 6 azulejos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes quantos azulejos aqui na vertical? Coloquem aqui o número. E qual é o resultado de 6 vezes tanto? De 6 vezes a quantidade que tem aqui. Ou, posso fazer o contrário? Pegar o resultado que deu aqui, ou isso,
vezes isso, que vai dar quanto? E aqui a resposta, há tantos azulejos no painel. 3. Alicia vai fazer um painel retangular usando 21 pastilhas. Complete o painel sabendo que ele deve ter 3 linhas com a mesma quantidade de pastilhas. Então, aqui nós temos uma imagem retangular. Na verdade, não está retangular ainda, porque está faltando completar, tá? Então, ela vai usar 21 pastilhas. Complete o painel sabendo que ele deve ter 3 linhas com a mesma quantidade de pastilhas. Vocês vão completar sabendo que 3 linhas deve ter a mesma quantidade. É bem fácil, né? Vocês vão preencher, ó. Quantos está faltando, coloquem aqui. Quantas colunas tem o painel de Alice? Quantas colunas tem? Ó? Isso aqui se chama coluna. 1, 2, quantas vão ter? Número 4. Túlio vai fazer um bolo de chocolate usando a receita a seguir. Veja. Então, aqui eu tenho os ingredientes da receita e eu tenho a forma de fazer. O que eu tenho que colocar primeiro, em seguida, depois, por último e tudo mais. E qual é a quantidade que vai render. Letra A. Túlio vai receber 12 amigos para comemorar o aniversário dele e gostaria de servir 3 fatias de bolo para cada amigo. Quantas fatias de bolo ele vai servir no total? E aí? Se ele tem 12 amigos, cada amigo vai receber 3 fatias, quantas fatias ele vai ter que dar para os amigos no total? Se eu tenho 12 amigos, cada um recebe 3. Eu não vou fazer 3 mais 3 mais 3 mais 3 por 12 vezes. Qual é a conta mais fácil que eu tenho para fazer? 12 vezes 3. Para eu saber o resultado, para saber quantas fatias de bolo vai precisar. Certo? Letra B. Túlio percebeu que se dobrar a receita, terá quantidade suficiente de fatias. Complete a receita abaixo com a quantidade necessária de cada ingrediente para Túlio fazer o dobro de receita do bolo de chocolate. Então, olha só, ele já viu que se ele fazer 2 vezes esse bolo, ou seja, 2 bolos desse, ele vai ter a quantidade de fatias suficiente. Então, se ele precisa fazer o dobro da receita, qual é o dobro de 2 xícaras de açúcar? 4 xícaras de açúcar, certo? Aí você vai pensar aí, ó, o dobro de 4 ovos, quantos ovos serão? Completa aqui. O dobro de 2 xícaras de farinhas de trigo, coloca aqui. E assim vocês vão olhando a receita e completando aqui a quantidade que está faltando. Certo? 5. José costura bonecos de pano. Para cada boneco, ele usa 8 botões. Complete o quadro ao lado com a quantidade de botões que ele vai usar para fazer a quantidade de bonecos indicados em cada linha. Quando aumenta a quantidade de bonecos, aumenta ou diminui a quantidade de botões? Olha lá, aqui eu tenho uma tabelinha que vocês vão completar. Eu tenho a quantidade de bonecos e a quantidade de botões. Então, eu já sei que para um botão, eu já sei que para um boneco eu preciso de 8 botões. E para 10 bonecos, quantos botões eu preciso? Vou colocar aqui. Para 20 bonecos, quantos botões? Para 50 e para 100. E aí, depois que você completou tudo aqui, você vai responder, ó. Quando aumenta a quantidade de bonecos, ó, vai aumentando aqui a quantidade de bonecos. Vai aumentar ou vai diminuir a quantidade de botões que está aqui? Completo. Você vai responder se aumenta ou se diminui, tá? Mas antes disso, completem aí a tabelinha. Número 6. Tamara vai fazer uma viagem de carro e sabe que se dirigir 120 quilômetros a cada hora, ela chegará ao seu destino em 3 horas. Então, olha só, ela vai andar em 1 hora 120 quilômetros.
mais a segunda hora, mais 120 quilômetros. E mais a terceira hora, mais 120 quilômetros. A pergunta é, quantos quilômetros tem o percurso que Tamara vai fazer? Perceberam que na minha explicação eu fiz como se fosse de mais, uma conta de mais? Mas podem fazer aí como se fosse multiplicando. Qual é a forma de fazer multiplicando? 120 vezes 3. Vocês vão pegar 3 vezes a quantidade de 120 quilômetros, porque em 3 horas a cada hora ela percorre 120, para saber a quantidade total de quilômetros que tem no lugar onde ela deseja chegar. Agora aqui, B. Se Tamara decidir dirigir 60 quilômetros a cada hora, ou seja, se ela percorrer metade da distância no mesmo tempo, você acha que ela vai levar mais ou menos tempo para chegar ao destino? Por quê? Então, e aí, gente? Se ela decidir dirigir 60 quilômetros a cada hora, então, em vez de dirigir 120, ela vai dirigir a metade da quilometragem. Ou seja, ela vai cair a quantidade que ela dirigiu. Em vez de dirigir 120, ela dirige a metade. Ou seja, a metade da distância no mesmo tempo. Você acha que ela vai levar mais tempo para chegar ou menos tempo? Por quê? Gente, olha só, observem que ela vai dirigir mais devagar, tá? Não vai correr tanto com o carro, vai dirigir bem mais devagar. Se ela dirigir mais devagar, ela vai levar mais tempo para chegar. Então, se ela, de 120 quilômetros que ela fazia em uma hora, ela cair para 60, significa que em vez de 3 horas, ela vai levar quanto tempo? 6 horas para chegar, tá bom? Então, olha só, pensem agora aqui para completar essa tabela. Complete a tabela abaixo para descobrir quanto tempo Tamara vai demorar para chegar ao destino. Se ela dirigir 60 quilômetros a cada hora. Bom, distância percorrida em quilômetros. Em 60 quilômetros, ela vai gastar 1 hora. Em 120 quilômetros, 2 horas. Se aumentar aqui mais 60 quilômetros de 120 mais 60, quanto vai dar? Ela vai gastar 3 horas. O resultado que deu aqui mais 60, ela vai gastar 4 horas. O resultado que deu aqui mais 60, 5 horas. O resultado que deu aqui mais 60, 6 horas. Completem a tabela com os números aí, a quantidade de quilômetros que está faltando e o tempo gasto por ela, tá? E no final vocês coloquem aí. Tamara vai demorar, e aí, quantas horas para chegar ao seu destino? E a letra B e última, quando queremos chegar ao mesmo lugar, partindo de um mesmo ponto, mas diminuímos a distância percorrida a cada hora, o tempo de viagem vai aumentar ou vai diminuir? Então, se eu quero sair de São Paulo, chegar a Minas Gerais, por exemplo, nós diminuirmos a distância percorrida a cada hora, o tempo de viagem vai aumentar ou vai diminuir? Se eu for mais devagar, o tempo vai aumentar para eu chegar lá ou vai diminuir? Então, coloquem aí se vocês acham que aumenta ou diminui. Tem a ver com a minha explicação acima, tá? É só uma conclusão, só para a gente concluir aqui essa última atividade, certo? Então, façam aí, prestem atenção, leiam de novo. Quem por acaso não conseguiu alguma, volta aonde eu expliquei e escute novamente, certo? É isso por hoje, um abraço e até semana que vem.